Olá, clickers! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Essa é a primeira vez que eu tô gravando com as minhas roommates em casa, então eu posso soar um pouquinho mais tímida do que o normal. Então vamos lá! Hoje o vídeo vai ser sobre as diferenças entre o au pair e o caregiver no Canadá. Deixa eu contar um segredinho pra vocês. No fim do vídeo tem um resuminho básico sobre au pair e caregiver no Canadá. Mas sem detalhe. Se você só quiser saber um pouquinho sobre isso, pula lá pro fim do vídeo. Aí você resolve se quer ver tudo detalhadamente sobre os dois programas. Pois então, antes de eu começar o vídeo, eu vou fazer um parênteses sobre o programa de caregiver, porque ele teve umas mudanças e algumas pessoas têm falado que ele não existe mais. Porém, esse programa existe sim, mas, como eu disse, ele sofreu umas mudanças. Ano passado, teve um anúncio sobre a pausa, a reformulação desse programa. Semana passada, saiu as novas regras para os programas atuais. E ainda não saiu as regras para o programa novo, que vai ser a partir de 2020. Então, segura essa informaçãozinha aí, beleza? E vamos pro vídeo. Então, vamos começar com o au pair. Primeira coisa que eu quero falar é de forma geral. O que é um au pair? Um au pair é um programa de intercâmbio cultural em que existe uma família hospedeira, o foco é estudo e troca cultural e dentro disso você vai cuidar das crianças dessa família hospedeira. Uma das principais diferenças entre esses dois programas é que o au pair é um programa de intercâmbio cultural, ou seja, ele é temporário. Acontece que em alguns países esse programa é regulamentado e em outros países esse programa não é regulamentado, que é o caso do Canadá. O programa de au pair aqui no Canadá não é regulamentado. Não existe nenhuma agência, nada envolvido com isso. Mas existe um visto que se chama Working Holiday Visa, que é um visto que se assemelha muito com o visto do au pair. Ele te permite trabalhar, viajar e estudar. Então, se você estiver trabalhando com ele dentro de uma família hospedeira e cuidando das crianças, pode se considerar como um au pair. Nesse visto, acontece que você vai ter um Open Work Visa. Você vai poder trabalhar no que você quiser. E aí, pouquíssima gente opta por trabalhar com criança. Cá entre nós, gente, eu amo trabalhar com criança, mas eu sei que não é o trabalho favorito de todo mundo. Então, acontece que esse visto não é muito conhecido como um visto de au pair, porque ele não é só para o programa de au pair. Mas ele existe e existe essa possibilidade. Os requisitos para esse visto são entre 18 e 35 anos, ter um passaporte válido, exame médico e não ter crimes e essas coisas envolvidos. E ele tem parceria com os Estados Unidos, então toma cuidado com qualquer coisa ilegal dos Estados Unidos, parentes e etc. Todas as informações sobre esse visto eu vou deixar aqui na descrição, porque ele é um pouco complicado, não é um visto fácil de se conseguir. Existem só duas empresas que eu sei que são parceiras do governo canadense, que é o World Study e a Incubate, não sei como fala. Mas é um visto um pouco chato mesmo de encontrar informação e de mesmo conseguir, porque ele é através de cota. E o Brasil quase nunca consegue umas cotas altas e esse é o programa de au pair no Canadá. Não é regulamentado, é um programa de intercâmbio, gente, isso é o mais importante, de troca cultural com família hospedeira e estudo envolvido, certo? Bom, agora vamos falar sobre o programa de caregiver, que é um programa de imigração para o Canadá. Ou seja, ele é focado em trazer pessoas capacitadas a trabalharem aqui dentro e que tem o intuito de ficar dentro do país. Então, existe uma pequena vantagem entre o caregiver e o au pair, porque enquanto o au pair é temporário, o caregiver você pode escolher ficar dentro do país. Como eu falei no começo do vídeo, o programa ele passou por reformulações. Ano passado, foi anunciado que eles iriam aceitar aplicações até o fim desse ano, mas que sempre haveria caminhos para ser caregiver aqui no Canadá. Então, semana passada, o ministro da Imigração anunciou as novas regras, que até o fim desse ano vão estar em vigor. E a partir do ano que vem, vão ter outras regras. Ele deu um spoiler do que tá para vir
para o novo tipo de programa, mas ainda não está tudo consolidado. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês vão ser as regras antigas, que eu acho interessante para vocês terem noção do que esperar. Mas lembra que essas regras são antigas e que não vão estar valendo para o ano que vem. O programa de caregiver, ele é de imigração e de trabalho. Então, o primeiro requisito que você tem que pensar é uma experiência de forma séria. O au pair dos Estados Unidos, ele pede 200 horinhas de experiência e aceita trabalho voluntário, e aceita umas coisas assim bem tranquilas. Já o caregiver, você tem que comprovar pelo menos 1 ano de trabalho em período integral, sendo 6 meses com o mesmo empregador e não mais antigo do que 3 anos. Eles aceitam alguns cursos e alguns treinamentos, mas são cursos tipo pedagogia, enfermagem, e o treinamento seria um treinamento de berçarista. Eles dizem que são 6 meses em período integral, pelo menos, em sala de aula. O segundo requisito é que você tenha o inglês independente. Não pede exatamente o inglês avançado, mas que ele seja independente. A Rúbia falou que as 4 últimas pessoas fizeram IELTS e a nota mínima que eles pediram era 5,5, o IELTS General alguma coisa, que não é o IELTS acadêmico. Ou seja, não dá para você vir achando que você vai aprender inglês aqui. Você tem que chegar com inglês independente, pronta para trabalhar, pronta para se virar. Terceiro requisito é ter o high school, ou seja, o colegial do Brasil, o ensino médio do Brasil é equiparado. Quarto requisito, que você tenha todos os antecedentes criminais de todos os países que você já morou. E não existe idade limite até o momento. Eu falei que o caregiver, ele era diferente porque é um programa de imigração e que não tinha propriamente uma família hospedeira, certo? E é mais ou menos isso. Antigamente, o programa ele exigia que a caregiver morasse com a família e hoje em dia não existe essa exigência mais. Como agora isso não existe mais, não envolve exatamente uma família hospedeira. E no au pair é exatamente uma família hospedeira. Ela te aceita dentro de casa e não te cobra nada. No caregiver, muitas famílias falam, olha, é tanto salário e o room and board, o quanto você vai ser cobrado por morar aqui, vai ser tanto. Vai variar de acordo com o contrato que você fizer com o seu empregador. Mas é isso, não é exatamente uma família hospedeira, eles não te hospedam na casa deles de forma gratuita. Outra coisa, as regras com relação ao trabalho dentro do caregiver vão variar de acordo com o seu contrato com o seu empregador. É um contrato de trabalho, de forma normal. Esses são os requisitos para você aplicar para o visto. Antes de aplicar para o visto, você teria que achar uma família, achar um empregador. E o empregador tem que ter um documento que se chama o LIMIA. E a família você encontra através de sites, através de agências. Mas tem que lembrar que por ser um programa do governo, vocês não têm que pagar nada para a família, vocês não têm que pagar nada para nenhuma agência. Isso é muito importante. Até o momento, né, gente? Essas eram as regras antigas. Encontrou a família, tem todos os requisitos, veio para o Canadá e trabalhou com o LIMIA por 2 anos. Mais um requisito mínimo de inglês, um requisito mínimo de estudo de 2º grau, que seria um college, gente, se eu não me engano. Tendo esses 4 requisitos, você poderia aplicar para residência permanente. Esses são os requisitos que mudaram nesses 2 novos programas que estão em vigor esse ano. Eu vou deixar o link aqui embaixo para se você for uma caregiver que já chegou aqui e tá para aplicar para residência permanente. Se você ainda não veio, se você ainda não é caregiver, esses 2 programas não são para você. O que vai se encaixar são as novas regras que vão entrar em vigor a partir do ano que vem, que ainda não saiu, que o ministro ainda não anunciou. Então, se você tá se planejando para vir como caregiver, fica ligado que as novas regras estão para sair. Assim que saírem e tiver de uma forma bem assim, regulamentada, eu volto aqui, eu faço um vídeo e explico de uma forma melhor sobre todas as regras e todas as novidades do novo programa. Beleza? Eu acho que sobre o caregiver é mais ou menos isso. Agora, para resumir tudo, as diferenças entre o au pair e o caregiver. Primeiro, os 2 ainda existem. O au pair não é exatamente regulamentado e o caregiver ele é bem regulamentado e existe um programa bem específico para ele. O au pair ele é um programa de intercâmbio cultural e temporário. O caregiver não, ele é um programa de imigração e ele visa a residência permanente.
O au pair, você vai encontrar uma família que te hospede e que aceite o fato de que você vai estudar, vai querer viajar e que tem essa ideia de troca cultural. O caregiver não, o caregiver é uma experiência de trabalho, então eles esperam responsabilidade, que você tenha inglês já suficiente para trabalhar e não necessariamente você mora com a família. Dentro do au pair você vai ter deveres e direitos de um intercambista e dentro do caregiver você vai ter os direitos e deveres trabalhistas e de imigrante. Eu acho que é mais ou menos isso sobre os dois programas. Eu espero ter ajudado vocês. São dois programas que valem a pena, apesar do que o Working Holiday Visa, ele é mais ou menos porque ele é um programa caro, enquanto que o Caregiver não é caro. E se você tiver a ideia de se mudar do Brasil, ele é o que mais vale a pena. Deixa eu chegar pertinho. Se tiverem dúvidas, deixa aqui na descrição. Eu vou deixar aqui embaixo vários links que vão ajudar vocês a pesquisar um pouco mais sobre esses programas. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.